Seguimos então com o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, por Divaldo Franco e o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 14. Planejamentos e visita superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho, semelhante ao nosso, com natural expectativa. A misericórdia do Senhor determinara que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos e sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que, na união dos dois estados de vibração entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com harmonia íntima para melhor resolver a problemática que surge. É o que Jesus ensinou com a oração do Pai Nosso, não é? O dia surgia abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho e a instituição desde cedo estava em atividade. Dos dois planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal, com os seus tenazes de violência, que intentavam romper as defesas espirituais da instituição e logo penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Naquela manhã, por exemplo, um jovem, sob a ação de drogas, estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passes, cerrada naquele período por cuidados em relação à pandemia. Orientado sobre a impossibilidade de ser atendido, inspirado pelo perverso, alterou a voz, fez-se agressivo e, para socorrer o funcionário que o auxiliava, o nosso Cláudio foi em seu benefício. Aplicou passes dispersivos no centro coronário e cerebral do paciente, conseguindo desimantar o raivoso que esbravejava furioso, expressando-se de maneira sórdida, ameaçando implacavelmente. É compreensível que os vingadores e justiceiros sintam-se revoltados contra aqueles que se aliam no auxílio a todo indivíduo que sofre, em espírito de solidariedade e convite à caridade fraternal. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. A médium Alvina amanhecera enfraquecida pelos desgastes da comunicação com um anãozinho. Durante a prece do alvorecer, mantendo-se vinculada ao seu guia espiritual, foi melhorando no trabalho que lhe dizia respeito e seguiu a faina das suas atividades. Alguns de nós separamo-nos por momentos, cooperando com Gracindo, que se encontrava em excelente condição moral e espiritual. A reunião fizera-se e a esposa em grande bem, porquanto afastado o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer reflexão bem orientada e o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ele deu-se conta de que o seu apelo em oração fora ouvido e durante a noite houvera recebido a orientação de que necessitava. Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento, se erguer o pensamento à fonte de amor, sendo logo banhado pela suavidade e sintonia benéfica. Em atividades eram muitas e passamos as horas exultando com estranhável alegria que havermos sido convidados em um momento tão significativo à historiografia da humanidade. Multiplicavam-se os serviços e, atentos ao tempo que deveríamos aplicar, aceitávamos todos os desafios que nos chegavam. Atendendo trabalhos da nobre instituição, no seu mistério doutrinário, através da ação, praticamente não notávamos o passar das horas. Ao anoitecer, experimentávamos inefável bem-estar decorrente da boa expectativa do encontro reservado para aquela ocasião. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia.
deslumbrávamos-nos na volitação sobre abençoadas terras do Brasil. A noite estava espetacular. A lua de prata parecia maior do que o habitual, e víamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos. A floresta, rica de vitalidade, parecia exteriorizar alegria pelo brilho das árvores em espessas matas cortadas pelos rios exuberantes, cujas as águas refletem a luz de Selene, ou seja, a luz da lua. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos em pleno esplendor da floresta vista do alto. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material com que fora edificado. Edifícios outros, de menor porte, distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas, suavemente claras pela exuberância do luar. O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físicos, desdobrados e espirituais. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espessa e volumosa daquele celeiro, reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Aquela atividade tivera início após o Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade que lhe deu o nome em junho de 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para separar as terras descobertas e a descobrir por ambos os países em qualquer lugar do mundo. Na América do Sul, houve a definição das terras que formariam o Brasil, separando-os da Espanha por uma linha imaginária que permitiu este país continental e os seus irmãos, quase todos fronteiriços, com as suas abençoadas terras. Esses países beneficiavam-se daquele pulmão do mundo, de modo que fraternidade vigesse entre as nações que compunham a imensidão territorial, ao mesmo tempo que todos zelariam pela sua preservação e desenvolvimento. Ademais das florestas e dos rios piscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios, necessitando para o progresso da humanidade. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer os povos irmãos nossos das florestas que as habitavam em fases iniciais no seu processo antropológico de evolução. Tribos diferentes, de raízes muito antigas, que desceram da gloriosa Cordilheira dos Andes e prosseguiram na saga do seu crescimento para Deus e a vida. Outras comunidades específicas de distintas regiões encontraram naquela cultura os recursos para aplicarem nas suas edificações regionais. Seria como uma sede central para esparzir bênçãos por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Por essa razão, foi eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividade nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteira ou não. Estavam chegando os representantes das atividades extraordinárias para receberem coletivamente os esclarecimentos naqueles momentos relevantes da humanidade. Afrodescendentes, indígenas xamãs de diversas tribos, inclusive de algumas não aculturadas, encontravam-se presentes, guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas, de modo a receberem orientações e aplicá-las conforme a capacidade de entendimento. Surpreso, vi chegar um grupo de nobres seres espirituais, capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos hispânicos que haviam dedicado a existência ao planeta as gloriosas histórias de heroísmo da sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram.
Adentramo-nos por nossa vez e nos deparamos com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados, separados pelas origens, numa harmonia de cores e sons que soavam o ar gentil. Nesse comenos, os serviços de reprodução do som anunciaram a chegada do embaixador Ismael, que vinha participar da efeméride. Confesso que não pude sopitar a curiosidade e concentrei-me na entrada do recinto pela qual uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, acolitada por Dr. Bezerra de Menezes, que era conduzido ao imenso palco. Todos nós levantamos naturalmente e sem qualquer brilho desnecessário ou desordem, recebemos os emissários do mundo maior, emocionados e agradecidos. Encontrávamos-nos embevecidos ante o esplendor vibratório do ambiente. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, pudemos ver no belo palco um grande coral infanto-juvenil que encheu da magia musical em suas vozes angelicais e incomparável beleza. Ainda não nos acostumávamos com o esplendor da multidão quando vimos uma luz multicor em tons suaves descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplandecente, e nela materializar-se a pouco e pouco o sublime espírito de Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Meus amigos, que capítulo interessante. Capítulo esse que será continuidade no vídeo seguinte. Mas comentando esse trecho que já lemos, soubemos em outra leitura, por outro médium, da existência na Amazônia de locais de transporte, como foi dito aqui no livro, que havia ali veículos que transportarão os espíritos que serão exilados para outros planetas. São recolhidos nesses transportes para serem encaminhados para os lugares a que se destinam. Provavelmente a Amazônia, por ser um lugar praticamente desabitado, passa a ser um local propício para esse tipo de reunião e de atividade. Por hoje ficamos aqui, vamos continuar este capítulo no vídeo de amanhã. Abraços e até breve.